Muito bem, agora faltam 11 minutos para as 3 horas da tarde. Nós estamos de volta com Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também na internet no site futura.org.br, onde você pode saber tudo sobre a nossa programação e assistir ao nosso programa ao vivo na tela do seu computador. E o Brasil é conhecido pela sua flora rica e diversificada e também possui uma grande tradição no uso de plantas na produção de remédios. Por isso, o interesse natural dos pesquisadores por esse conhecimento, que tem sua base na medicina popular, mas que vai muito além disso. A importância dos produtos naturais na química medicinal moderna é cada vez maior. As vantagens desses remédios são muitas: menos efeitos colaterais e menor custo, inclusive para o consumidor. A gente conversa agora sobre esse assunto direto de Itajaí, em Santa Catarina, com o pesquisador Valdir Sequinel Júnior, que ele é vice-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura da Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Tudo bem com você, professor? Bem-vindo à Conexão Futura. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo certo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Para a gente começar o nosso bate-papo, curiosidade de muita gente, até que ponto ou quanto tempo leva, né, a partir do momento que se descobre ou se suspeita que algum tipo de planta pode ter um uso medicinal, a partir dos testes, como é que é feito esse processo até que se comprove de fato a efetividade de uma planta como um remédio, por exemplo? Bem, na realidade esse é um tema bastante complexo, né, que exige uma interação multidisciplinar entre vários pesquisadores e depende muito da interação que ocorre entre todos os grupos envolvidos, mas acredita-se que um estudo bem detalhado, com possibilidades de transferência de tecnologia a uma indústria farmacêutica, por exemplo, demore entre 10 a 15 anos. Muito bem, e o Brasil tem uma tradição, de certa forma, por conta do uso popular mesmo das plantas, e de que forma isso acaba também fomentando as pesquisas acadêmicas, né, que se utilizam também como base na comprovação no uso prático da população em relação a essas plantas? Bem, o país tem não apenas uma ampla tradição no uso de plantas medicinais como possibilidades terapêuticas, mas tem a maior biodiversidade do mundo, né? 33%, por exemplo, da flora está em nosso país. Nós temos aí uma flora riquíssima em desenvolver princípios ativos, né? E o Brasil está acordando já há algum tempo para essa realidade e para essas possibilidades. Então, nos últimos anos, a população tem acompanhado, né, o desenvolvimento de muitas pesquisas por parte de nossos pesquisadores no Brasil e também interação com pesquisadores de outras instituições do Brasil e do exterior, na realidade, né, com vários subsídios e cada vez mais com possibilidades de estarmos viabilizando medicamentos a partir da nossa flora. Nós já temos alguns exemplos, como o mais recente, desenvolvido há mais ou menos 5 anos, que é o Axeflan, desenvolvido pela empresa Axé, né, que é um anti-inflamatório de uso tópico e que já está sendo disponibilizado em várias outras formulações e com ampla eficácia, né, e aceite pela população e pelos médicos. Professor, e existem alguns fitoterápicos sendo estudados para complementar o tratamento do câncer. De que forma esses remédios com base em plantas, em ervas medicinais, podem trazer um alívio maior para os pacientes que sofrem desse problema? Bem, o Brasil todo, o mundo todo, na realidade, né, tem dado atenção especial a essa doença que é um problema de saúde mundial, né? Então nós aqui em Itajaí, na Univale, nós fizemos parte e coordenamos uma rede ibero-americana chamada RIBCâncer, a rede ibero-americana de investigação em câncer, que tem o apoio do CNPq e do CITED, que é o Programa para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que tem dado todo o suporte para que as pesquisas sejam realizadas na busca de novos subsídios, né, a partir da biodiversidade marinha e terrestre. Então, esses grupos, que são mais ou menos 15 que estão envolvidos nessa ampla rede, já tem algumas plantas, né, inclusive algumas brasileiras, que estão demonstrando efeitos in vitro e in vivo com amplas possibilidades de estudos mais detalhados, inclusive em estudos posteriores em vivo e depois em humanos. Agora, professor Valdir, é possível afirmar que esses remédios com base em plantas, eles tenham menos efeitos colaterais do que um remédio estritamente químico?
Essa é a expectativa, né? Agora, o segredo maior em tudo é a dose que se utiliza, né? Mas, geralmente, essa é uma realidade, né? As plantas, além da sua eficácia, elas têm um efeito colateral menos expressivo do que os remédios alopáticos, né? Na área do câncer, os produtos naturais têm um destaque muito significativo, porque grande parte dos medicamentos que estão disponíveis hoje, como, por exemplo, derivados do Taxol, que são usados ainda contra vários tipos de câncer, mas principalmente contra câncer de ovário e de mama, foram descobertos a partir de plantas medicinais, né? Então, muitos foram descobertos a partir de produtos da biodiversidade, ou marinho ou terrestre, e depois são sintetizados em laboratório. A nossa natureza, digamos, ela é pródiga na produção dessas substâncias com potencial anticâncer. Além de outras doenças, né? Mas o câncer chama bastante atenção pelo avanço que isso já tem, que já está bem solidificada essa questão. E pelo interesse, né, de grande parte da população em que haja um tratamento aí mais efetivo e com menos efeitos colaterais para os pacientes de câncer. A gente está quase chegando na reta final da nossa conversa. Agora, antes eu gostaria de abordar um assunto que também interessa a muita gente, que é a questão das patentes, né? A gente está falando aqui que o Brasil é esse espaço aí com uma imensidão de espécies de plantas que podem ser utilizadas, algumas já estão sendo utilizadas, como você disse, em pesquisas para medicamentos. Agora, por essa planta, por exemplo, ser encontrada aqui no Brasil, isso significa que a patente desse medicamento desenvolvido a partir dessa planta será brasileiro ou não? A gente sabe que essa questão da legislação ainda é muito dúbia, né? Essa é uma questão sempre, né, que demanda bastante polêmica, né, mas nós, por exemplo, aqui em Itajaí, a gente já desenvolveu alguns medicamentos, né, por exemplo, um analgésico e anti-inflamatório de uso oral, uma planta brasileira, com uma empresa brasileira, Eurofarma, e já tivemos aí a patente aqui no Brasil e em outros países, nos Estados Unidos, nos países da Europa, na América Latina, né? E o pesquisador, por exemplo, ele sempre vive num paradoxo, né? Publica ou patenteia, né? Então tem que estar sempre com esses dois olhares que são extremamente importantes. Mas se eu puder aqui só fazer uma abordagem a respeito dessas questões, nós recentemente fizemos o lançamento de 2 livros aqui pela editora da Univale, um justamente focando nessa área do câncer, né, que foi um livro escrito aí por mais de 20 pesquisadores renomados da Iberoamérica e dos Estados Unidos sobre a importância da biodiversidade na área do câncer. E também um livro sobre produtos naturais, né, a química de produtos naturais, que está em sua 4ª edição. Então ele foi lançado aqui pela editora da Univale e está disponível para quem tiver interesse. Muito bem, então registrando os nomes dos livros do professor: Química de Produtos Naturais, Novos Fármacos e Moderna Farmacognosia, e ainda Descoberta, Desenho e Desenvolvimento de Novos Agentes Anticâncer no âmbito do programa Ibero-Americano CITED. Exatamente. Professor ambos contam Valdir bem Sequinel essa história, né, que eu estou falando aqui de forma bastante resumida, mas contam também a história da evolução, né, das novas descobertas e das perspectivas em relação à biodiversidade na busca de novos agentes terapêuticos. Com certeza voltaremos a esse assunto aqui no Conexão, mas por agora o nosso tempo acabou. Então, professor Valdir Sequinel Filho, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa, buscar na internet outras informações. Acesse aí o site da Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais, que é o sbpmed.org.br, ou ainda o site da Univale, que é a universidade representada pelo professor. Basta acessar univale.br. E ainda agradeço o apoio da nossa parceira, a TV Univale de Santa Catarina, na produção dessa entrevista. Na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre economia. Pois é, 2014 foi bom para você? Passado o turbilhão das eleições, no início de dezembro, o governo reduziu a previsão de crescimento do país para o ano que vem. O governo estima um crescimento do PIB de 0,8%, sendo que a expectativa anterior era de 2% em 2015. O objetivo agora é resgatar a credibilidade da economia brasileira. Mas como será que essa mudança vai afetar aí o planejamento das famílias, o orçamento de todos nós? É o que vamos discutir aqui no estúdio. No nosso próximo bloco do Conexão, você não pode perder essa discussão. Desde já, mande perguntas para a gente no Facebook ou no Twitter. Tem ainda o telefone, os contatos, todos na tela para você. E voltaremos daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!